Bem-vindos ao último episódio desta série do meu podcast Cafa com Alma. A convidada de hoje já cantou com Mick Jagger, com o malogrado Prince e com Gilberto Gil, entre outros. É considerada uma das melhores fadistas deste século, artista, cantautora, recentemente apresentou o seu novo trabalho, há muito esperado por si e por todos os que a admiram. Chama-se Casa Guilhermina, é uma das pessoas que eu mais adoro e admiro e daquelas que trago sempre no meu coração. Minhas senhoras e meus senhores, Ana Moura. Bem-vinda. Obrigada por esta introdução tão bonita e obrigada tão eu por estares aqui. Olha, então vou-te fazer aqui umas perguntinhas. Tens um novo álbum, estávamos muito ansiosos por ouvi-lo e penso que também tu estavas ansiosa de o levar ao mundo. Estive na pré-apresentação do disco e contaste-nos muitas coisas sobre este caminho até chegar a este que é um disco em que tu te sentes mais tu. Conta-nos como tudo aconteceu, que mudanças aconteceram e como é que chegaste até aqui. Olha, isto aconteceu de forma muito natural. As pessoas costumam me perguntar o que é que me levou a fazer este disco e não foi nada em concreto, na verdade, porque não foi pensado, ou seja, acabou por resultar nesta amálgama de géneros que fazem parte de mim, da pessoa que eu sou, da artista que eu sou, e que de repente acabo por juntar todos estes géneros e fazer um disco, pronto. Ou seja, na altura da pandemia, nós todos fomos obrigados a parar. Eu sei que tu também és assim um bocadinho como eu, nós temos esta urgência de não conseguimos estar responder, quietas. não conseguimos estar quietas. E pronto, e de facto o mundo ter parado ajudou-me para eu poder mesmo estar única e exclusivamente a pensar num disco, sem estímulos exteriores. E juntei-me em casa com dois amigos meus, o Pedro Mafama e o Pedro da Linha, e depois o Conan Osiris também a determinada altura. E começámos a compor livremente, sem saber o que é que íamos fazer, sabes? Todos nós vinhamos de linguagens musicais diferentes, mas ao mesmo tempo identificávamos com a linguagem de cada um de nós, e de repente começámos a compor livremente, sem amarras, estás a ver, sem pensar que, ok, não, eu só posso fazer isto e tu só podes, percebes? E começámos a apaixonar, exatamente com o coração. Genuinamente. E é assim que as coisas funcionam. Exatamente, funcionam. Também acredito nisso. E depois uma música ia mais para um universo, outra ia mais para outro. E no final nós ouvíamos, ok, para lá, será que isto faz sentido, não é? Tudo junto. Mas no final das contas, a verdade é que isto aconteceu porque eu sou tudo isto, não é? Imagina, a minha família materna é de Angola, a minha mãe é angolana, a minha avó Guilhermina. E eu trago esta herança da música angolana em particular, desde sempre. Os meus pais cantam, o meu pai toca música angolana desde sempre, desde que eu sou pequenininha, ouve em casa. Nós sempre dançámos música africana, angolana particularmente. E depois, na altura da Revolução, em 74, os meus pais vêm para Portugal. E a minha mãe era uma professora novíssima e andava a saltitar de terra em terra, não estava efetiva em cidade nenhuma, então nós fomos vivendo em várias cidades, fomos absorvendo todas essas sonoridades também. Eu nasci no Ribatejo, o meu irmão nasceu no norte de Portugal, em Paredes, o meu pai é de Amarante, é amarantino. E há uma tradição forte na altura da Páscoa e nós passámos todos os anos a Páscoa em Amarante, portanto também absorvi muito da música do norte de Portugal. Portanto este disco reúne tudo isto, sons do semba, do fado, do fandango, elementos da música tradicional do norte de Portugal, dos viras-minhotos, dos malhões. Reúne tudo isto que faz parte daquilo que eu sou. Que és. E era isso que eu te ia perguntar. Sente-se muito mais do teu ADN neste trabalho? Cheira a África, cheira a Lisboa, cheira a raízes, cheira a família. Sim. O que é a Casa Guilhermina? Isto é,
um nome, não é? Já disseste há pouco, que é do nome da tua avó. Exatamente, é o nome da minha avó. Houve uma altura, há uns anos, eu andava apaixonada por azulejos e ia a Setúbal às fábricas de azulejos e pintava também, não sei o quê. E encomendei uma mesa para o meu jardim, não sei se já viste essa mesa, que é toda florida. Uma das flores é pintada por mim, a pior. Mas isso eu não sabia. A que está pior pintada é a minha. Mas eu andava apaixonada e na altura eu decidi, olha, vou atribuir um nome à minha casa. E chamei-lhe de Casa Guilhermina, na altura a minha avó ainda era viva. Pronto, em jeito de homenagem por tudo aquilo que a minha querida avó me deu e me ensinou. E pronto, e de repente quando eu comecei a pensar que nome devia dar este disco, eu pensei, bem, o disco foi feito aqui nesta casa, que se chama Casa Guilhermina. Que giro. E tem muita herança daquilo que a minha avó deixou em mim, não só musicalmente, pela história que a minha avó tem, por ser angolana, se ter casado com um português, ter vindo para Portugal também na altura da Revolução, ou seja, toda a herança musical que a minha avó me dá, porque ela cantava fado e eu ouvia bonga e que giro, cantava fado sempre. Também, que cantava. Giro. Aliás, ela entra nos meus discos. Eu tenho a voz dela no primeiro disco, tenho logo a voz dela. Sim. Qual? No Lavava, no Rio Lavava, aquela voz aguda é da minha avó. Não acredito. E eu vou falar sobre essa música daqui a um bocadinho. Sério? Isto não há coincidência. Que giro! E pronto, e entretanto, ou seja, a minha avó deixa-me esta herança musical, mas também, enquanto mulher, a minha avó é assim... Obviamente a minha mãe também, não é? Portanto, são as minhas maiores referências, a minha avó, a minha mãe e as minhas tias, porque são mulheres extremamente fortes, muito sensíveis, humanas, e que aliam muito bem estas duas características, que é ser forte, mas ao mesmo tempo ser doce. Porque é muito fácil as pessoas confundirem as pessoas doces com alguma fraqueza, às vezes fragilidade, que são coisas diferentes, não é? Mas a fragilidade vem de um lugar mais emotivo e mais... E é sempre o lado oposto, não é? Quando a mulher é mais sensível e mais frágil, também é mais guerreira, porque tem que se proteger, não é? É o yin yang. Exatamente. E ela era isso, era uma guerreira forte, doce, super moderna e aberta para a idade que tinha. Ela queria estar a par das histórias todas dos netos e dava-lhes imensa força, e algumas histórias até não eram bem para as idades. E ela nunca julgava, e eu admirava imenso isso na minha avó, sabes? E ela deixa esta herança em nós, mulheres principalmente, em mim, na minha prima Cláudia, que eu homenageio neste disco, na minha mãe, nas minhas tias, eu vejo estas características nelas. E, portanto, que melhor nome, senão que Casa Guilhermina. Sim. Estás rodeada de grandes músicos e produtores e encontraste as pessoas certas para unirem talentos e criarem algo único e especial. Como é que foi? Foi destino? Foi o divino que te foi trazendo estas pessoas? Foi algo que fluiu ou foram escolhas tuas? Pois, bela pergunta. Eu acho que foi um bocadinho das duas coisas, sabes? Eu sinto que tudo aquilo que eu tenho feito, principalmente ultimamente, são mesmo escolhas minhas, sabes? Mas, de certa forma, eu também gosto de acreditar que eu me cruzo com determinadas pessoas porque alguma coisa especial nos faz juntar, sabes? E pronto, eu tive contacto com a música deles em primeiro lugar, e depois conhecemos pessoalmente, tanto o Pedro da Linha como o Mafama e o Conan Osiris também. O meu primeiro contacto foi através da música, e pronto, e depois conhecemos-nos. E tudo fez sentido, sabes? Mas sem dúvida que foram escolhas minhas, isto porque
mesmo antes da pandemia, eu já andava a fazer com que atrás deles, olha, vamos juntar, vamos não sei o quê. E havia sempre alguma dificuldade em arranjar agendas para juntar toda a gente que eu queria. E pronto, e eu sempre atrás, sabes, sempre... e até eles costumam comentar que tiveram alguma descrença na altura, porque pensaram, o que é que eu vou fazer aqui na tua carreira, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou acrescentar? Algumas músicas já estavam gravadas. Era a tua mestria já. Pois, já e eu sentia, exato. Sentias e foste atrás. Exatamente, é isso mesmo. Quem é a tua grande inspiração e quem são as tuas maiores influências? Na música? Sim. Bem, é difícil eleger apenas uma pessoa. Pronto. Neste momento há alguns artistas que me inspiram. Eu gostava aqui de salvaguardar aqui ou seja, inspiram muito mais por aquilo que têm feito do que com a sua música, do que propriamente, ou seja, eu estou já a justificar porque eu sei que algumas pessoas têm comparado este passo que eu dou, por exemplo, com uma das referências que eu vou dar, que é inevitavelmente a Rosalía. Pronto, mas a Rosalía, aquilo que ela me inspira neste momento, não é tanto os elementos da música dela, ou seja, eu sinto que a minha música tem zero a ver com a música dela. Não tem nada a ver, é isso que eu quero dizer, mas a forma como ela... a coragem, se calhar, para fazer o que... Exatamente. Ou seja, primeiro, a coragem no início de vir também de uma música de raiz, do flamenco, e de seguir repente o coração, não é? seguir aquilo que fazia sentido para Exato. ela. E, por exemplo, neste momento, inclusivamente, o espetáculo dela, ela veio agora há pouco tempo aqui em Portugal, não sei se foste ver. Sim, não estava cá. Não estavas cá. Estava em Espanha, olha. Exato. Estava ao contrário. Pois, exato. Estavas em Sevilha, não é? Sim. Exato, eu vi. E pronto. E o espetáculo dela não tem músicos em palco. Não? Não tem. E eu achei aquilo incrível, entendes? Do ponto de vista da libertação, é ela sozinha. da coragem, é ela com bailarinos. Sim. Mas, ou seja, para quem vem, tu como fadista como eu... Pois é, e ela também que vem do flamenco. Ela também que vem do flamenco, ela não usa... Há uma música no fim que ela usa um pianista, pronto. Mas o concerto todo em si não tem músicos. E eu sei que isso foi criticado em Espanha, percebes? Ou seja... eu acho que a coragem dela, como tu disseste, para mim é extremamente estimulante. Obviamente, a música que ela faz, eu adoro. Adoro e acho que está sempre tudo muito bem produzido e adoro a forma como ela nos surpreende a cada disco. Nós estamos à espera de uma coisa e de repente ela vai e faz outra. E isso para mim é mesmo muito, muito, muito estimulante. E a coragem dela toda, a liberdade que ela tem, por exemplo, ela não tem é medo de ser cigana. ela própria. Exatamente, por exemplo, ela não sendo cigana e estando a cantar hoje em dia com estas discussões hoje estão em cima da mesa, que são a apropriação cultural e ela, pronto, ser acusada dessas coisas todas, mas ela está a seguir o seu coração, foi com aquilo que ela cresceu, ela estudou flamenco, ela trata as coisas com imenso cuidado, é extremamente talentosa, é uma guerreira, produz os seus discos, canta, faz as suas próprias coisas, é uma miúda e, portanto, desse ponto de vista, ela é extremamente... inspiradora. O C. Tangana também, pronto, estou realmente um bocadinho mais virada para aquilo que se passa neste momento em Espanha, mas realmente são assim as minhas inspirações do momento. Sim. Olha, tens algum ritual antes de entrares em palco? Não tenho um ritual, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de me maquilhar. É uma coisa que me faz bem. A minha mãe sempre se maquilhou, a minha avó Guilhermina também, mas a minha mãe maquilha-se todos os dias mesmo que não saia de casa, que seja aquele domingo que ela sabe que não vai
vê ninguém senão a família Que dela, giro, não é? Nós isso é almoçamos ao domingo. Mas ela maquilha Mas isso é sempre e incrível. usa cores, usa verde, usa azul, naquela mornaça que é a minha mãe, É que é uma linda. giraça. Fogo, Sim, linda fica-lhe mesmo. muito bem essas cores. Tem essa classe. Ela é uma mulher muito bonita. E eu acho que, olha, herdei esse gosto pela. É o teu ritual, é aquele sim, é o meu momento ritual. que... Gosto, sim, faz-me sentir bem, sabes? Estou a cuidar de mim, a transformar-me. E olhar para o espelho e a ver essa transformação, ao mesmo tempo, olha, ouvir uma música, isso faz-me bem, antes de entrar em palco, sim. Sempre foste uma grande inspiração para mim e, de certa forma, posso dizer que foste uma espécie de madrinha. Eu estava na Estoranja quando te conheci. Exato. E tu estavas a lançar o teu primeiro disco e eu fui ao BBC ver-te, apareceste por trás de uma tela a cantar Lavava no Rio Lavava, deste-me dicas que jamais esquecerei quando comecei a cantar fado, disseste-me para eu cantar sem medo, para fora e menos para mim mesma, e isso foi fulcral para mim. Estiveste em quase todos os momentos mais importantes da minha vida, nos meus anos, no meu casamento, no aniversário do meu casamento e hoje aqui também. Muito obrigada por estares aqui. A última vez que conversámos juntas no Guincho, disseste-me que tinhas o sonho de ser mãe. Emociona muito que tenhas encontrado o teu príncipe encantado. Emociona mesmo. E que tenhas passado pela maior benção da vida, que é ser mãe. Diz-me como está a ser esta experiência com a Amelinha. Familinha. Pois foi, olha, esse momento no Guincho foi lindo mesmo. Olha, agora vem-me à memória a fotografia que nós tirámos dos nossos pés, não sei se lembras. Mas sim, olha, foi... pronto, primeiro deixa-me recuar às primeiras palavras que disseste. Realmente eu conheci-te com o Estoranja e lembro-me quando tu também vieste ao Senhor Vinho e com o Tiago e cantaste e sim, eu gostei imenso. Que miúda giríssima e a cantar com uma voz extremamente doce e muito fadista. E pronto, eu lembro, até fiz um aniversário no Estoril e convidei-te para tu ires lá cantar, lembras-te? Logo no início. Mas sim. Pois foi. Olha, tem sido muito, muito bonito. Eu não sei se na altura eu partilhei contigo nesse dia no Estoril que nessa altura eu partilhei que queria muito ser mãe, não é? Mas eu tive fases, porque eu venho de uma família... Não foi no Estoril, foi no Guincho. No Guincho, desculpa. Exato, no Guincho. Ou seja, eu passei várias fases ao longo da minha vida, fases em que pensei, ser mãe não é para mim. Estavas sempre a viajar. Exato, aceita. Toda a gente, cada pessoa tem uma vida, tem um género, tem uma escolha de vida e isso não é para mim. Mas aquele bichinho sempre esteve dentro de mim, porque de certo, eu venho de uma família extremamente numerosa. A minha mãe tem imensos irmãos e eu lembro-me de crescer e de adorar isso, porque nós quando nos juntávamos os primos todos era muito bonito. Pronto, eu adorava fazer parte de uma família extremamente numerosa e costumava dizer quando eu era pequenina que ia ter imensos filhos. Pronto. Eu também dizia. A sério? Olha, pois, mas tens três. Não, só tenho dois. Tens dois. Não, exato. olha, isto é bom, isso é um bom presságio, que eu quero ter três. Pronto, olha, perfeito. Isto é um bom presságio. Já estás a visualizar o meu terceiro. Exato. Ups, espero não estar... Exato. Mas, olha, aconteceu, pronto, obviamente, hoje em dia, não é, quer dizer... Mais uma grande mulher para a família. Sim, acho que sim, já consigo reparar que ela é, sim, uma guerreira. Estás a ver? Loirinha, não é? É loirinha, ela sabe? É muito loirinha. Bem, eu durante a gravidez fiz uma música a descrever, para ela. E a descrevê-la como uma mornaça de olhos verdes, porque o Pedro tem olhos verdes, ela saiu toda ao contrário, com olhos castanhos e loira. Pronto, os olhos ainda está ali um bocadinho definido, mas eu acho que vão ser castanhos. Mas sim, ela é assim uma branquela, louraça. Branquinha, loirinha. Mas pode ser que ainda mude, é a cara do pai, mas pode ser que... É mais parecida com o pai. Completamente, é a cara do Pedro. Tens de ter outro que é para ser igual a ti. Pois é.
um rapaz. Mas já consigo reparar que ela é assim uma guerreirazinha. Tem 7 meses neste momento e já se põe em pé. Já para aí há 2 semanas que ela... Estavas-me a dizer, isso é incrível. Sim, ela está sempre a querer escalar tudo. É a ancestralidade, já traz no sangue esta mulher guerreira. Mulher guerreira, sim. Olha, tu tens fé, acreditas em algo? Eu sou uma pessoa de muita fé, crente, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Ou seja, eu tive uma educação... És espiritual, não és religiosa? Exato, assim, exato. Sou espiritual, não sou religiosa. Eu tive uma educação católica, os meus pais têm uma educação católica também, mas de repente, mas a determinada altura da minha vida deixei de... Ou seja, de identificar. Exato. Mas sou uma pessoa com fé. Sim. Com uma vida tão agitada, ainda por cima com uma bebé pequenina, tens tido tempo para cuidar de ti? Consegues fazer desporto, dar prioridade? Sim, é importante. É ver o mar? Olha, durante a gravidez fiz isso, vim ver o mar, cuidei de mim, punha os meus cremes todos, sim. A determinada altura eu decidi parar mesmo e usufruir da gravidez, dessa fase, e foi um momento muito bonito. E depois também tenho feito por isso. Obviamente agora eu estou extremamente magra, porque o último mês foi assim uma loucura. A gravidez é sempre. Pois, trabalho e mãe. E mãe, é. Ou seja, pronto. E agora, como o disco saiu há um mês, foi tudo junto, então eu mal tinha tempo para comer e emagreci imenso, pronto. Mas agora já vai abrandar. Vais recuperar. E espero recuperar o peso, mas eu faço muito por cuidar de mim, é mesmo muito, muito importante. A dar espaço às minhas massagens, que eu gosto de fazer com o meu mestre semanalmente, fazer exercício também. Há um mês que não faço, mas já estava a fazer. O que é que fazes? Fazes ginásio? Ginásio. Eu faço ginásio. Gostas? Gosto. Eu gosto de disciplina, sabes? Também eu. A sério? Eu acho que nós, por termos uma vida tão... Sem rotina. É isso. Exato. Tipo, nós gostamos do oposto, não é? Exato. Sentimos algo mais que nos... De repente. Pois é. Pronto, eu gosto imenso. Ou seja, às vezes custa e saio de lá assim com as pernas a tremer. Mas gosto muito de fazer exercício e à noite, por exemplo, falaste há pouco em rituais, eu adoro pôr, eu tenho 500 mil cremes diferentes, porque eu tenho problemas de acne, então aqui ponho um creme, outro ponho aqui, outro ali, cuidar. É tão bom. E sabe tão bem pôr os cremes. Pois é. Porque nós nunca temos tempo para nada. É nada, então esse quando andamos a mil não há nem cabelo, nem pele. Exatamente, pois é, complicado. Pronto, essa gestão agora com a bebê realmente não posso dizer que é uma coisa fácil, não é? Claro. Mas eu luto por isso porque privilegio muito isso, sim. Olha, tal como eu, tens uma relação descomplexada com a tua beleza e com o teu corpo. Vivemos num país muito conservador, em que lá fora tudo é normal, mas nós não podemos aparecer de biquíni na praia ou vestirmos o que nos apetece. Já dizia Camões que é um país muito invejoso. Como é que tu lidas com as eventuais críticas? Que eu também estou habituada. Como é que lidas com isso? Olha, fácil ou é difícil? Engraçado, porque agora muito recentemente no Capitólio, na apresentação do meu disco, eu usei um vestido transparente, lindo, brilhante. Eu adorei. Aquele transparente que era uma rede. Que era uma rede, exatamente. Mas eu não... tiveste críticas. Sim, e depois com um body por baixo. É lindo, era lindo. Eu adorei usar aquele casaco de flores. De flores. É do Cyber Tóquio, que é um miúdo novíssimo e muito, muito talento mesmo. E de repente, eu adorei usar aquele vestido com as luzes. Pronto, aquilo fez imenso sentido. E de repente eu fiz um post
É claro que eu já sabia que ia ter comentários menos positivos, porque numa das fotos que eu postei, eu estou de costas e o vestido é mais transparente e vê-se o body e pronto. E vê-se o teu corpo lindíssimo. E vê-se o meu corpo. Que não tens que esconder. Exatamente. Porque nasceste assim. Exato. Opa, olha, a forma como eu lido é essa a tua pergunta. Mas magoa-te? Olha, não me tem magoado, às vezes eu confesso que até eu rio, se calhar, rio para não chorar realmente, porque às vezes os comentários são tão absurdos, percebes, que é triste perceber que as pessoas ainda estão tão fechadas, algumas pessoas, não é, como é óbvio, algumas pessoas estão tão fechadas, isto ainda é um assunto, ou seja, pronto, eu às vezes até comento com pessoas, sei lá, pessoas, sei lá, olha, se calhar também de outras gerações, não é? Se calhar isto também vem de gerações, pronto, de outra geração mais velhas e que não compreendem, pronto, estão no seu direito de não compreender, de não se identificar. Não Agora, criticar, realmente, não é? eu acho que, por exemplo, pelo menos isso acontece quando não me identifico com uma coisa, eu não me dou ao trabalho sequer de ir lá. Exatamente. Não é? Eu acredito que se não gostas, não vês. Exatamente, e ainda por cima as redes sociais dão-nos a possibilidade também, por exemplo, quando nós queremos dar um conselho que é mesmo para o bem da pessoa, nós temos a oportunidade de mandar uma DM, exatamente, privada. Ou seja, há essa possibilidade, não é? Portanto, eu acho que esses comentários trazem sempre qualquer coisa que essa pessoa traz com ela e que não tem a ver comigo, não tem a ver connosco, uma ferida dessa pessoa. E pronto, o mundo hoje em dia é assim, não é? As pessoas hoje em dia podem fazer-se ouvidas assim. E eu confesso que não fui ler, mas às vezes ao fazer scroll nos tags que me fazem, não é? Mas eu não fui ler os comentários todos mesmo assim. Porque, não me vou estar aqui a irritar. A massacrar, claro, exato. Porque é mesmo isso. Mas sim... São feridas. Ainda por cima estavas linda. Obrigada. Bolas, estavas mesmo linda. Obrigada. Mas eu não reparei que nessa fotografia, não reparei e não vi os outros comentários. Sim. Achei que estavas linda e depois lá, uau! Mas sabes, olha, uma coisa, a minha mãe, não é? A minha mãe, não vou dizer a idade da minha mãe, porque ela... A determinada altura ela escolheu não dizer a idade que tem e eu achei aquilo o máximo, eu lembro-me disso desde pequenina e achava o máximo e sempre respeitei isso, portanto, aliás, se eu quisesse dizer a idade da minha mãe, nem sei bem, porque eu respeitei tanto que não tenho bem, percebes? Mas amei... Minha mãe estava na primeira fila de mãos dadas porque foi tudo em pé, agora no Capitólio não eram lugares sentados, então a minha mãe de mãos dadas com a irmã, a mãe da minha prima Cláudia, as duas na primeira fila, tipo, meninas, estás... tão queridas, e a minha mãe estava a adorar, sabes, e eu preparei uma coreografia também para este concerto novo. Que giro. Sim, estou muito entusiasmada com a forma também como eu... Mas tiveste bailarinos ou eras tu? Era só eu. Uau! Sim. Isso é uma coreografia. Sim. Que giro! Mas foi muito bonita, feita por um coreógrafo incrível, que é o João Reis Moreira, e a determinada altura, pronto, eu danço e estou de costas, e o público aí... E por acaso esses momentos são muito giros, e a minha mãe comenta que adorou esse momento, costuma comentar que adorou esse momento, e vindo a minha mãe, fazendo parte de uma outra geração, eu fico, assim, nada que outras pessoas possam dizer... Porque ela te conhece, a minha mãe ela te conhece como tu és, exatamente, e ela te ama. Exato. E ela, quem nos ama respeita-nos como nós somos. Exatamente. E fica feliz com a nossa libertação, de nos ver felizes. E eu estava tão feliz em cima do palco. Sim, e não há essas intenções que as pessoas dizem. A tua mãe sabe qual é a tua intenção. Exato, e as pessoas a tua intenção é sentir-se bonita, sexualizarem, não é? Tudo, ou seja, sexualizar o corpo de uma mulher mais desnuda.
eu nunca pensei amar dar de lindo, mamar. pois é. E as pessoas vieram... É incrível. Bem, e é incrível como é que há algumas pessoas que vêm... Ai, está a dar de mamar. Ou seja, ver alguma maldade nisso, quer dizer, pronto, não há nada a fazer, nós não podemos... Claro. Quer dizer, nós podemos ser livres e fazer aquilo que nós queremos, e pode ser que assim mude a mentalidade de algumas pessoas, as pessoas se habituem e não seja um assunto, não é? Exato. E deixe de ser um assunto, sim. Olha, se pudesses dar um conselho, como me deste a mim, a quem está a começar no fado ou na música em geral, qual seria? Pronto, agora estou aqui a pensar que eu não gosto nada de dar conselhos. Mas deste-me a mim. Pois, mas foi genuíno, saiu. Exato, mas já não me lembro muito bem como é que... Sim, não, porque eu quando comecei a cantar era super tímida. Sim. E depois tu estiveste comigo e depois disseste-me assim: Cuca, tu tens uma voz linda, mas tu estás a cantar, estás para dentro e tu tens que cantar para fora. Não tens de ter medo. Eu já me lembro da sensação. Foi super, aquilo fez-me um clique. Claro, porque eu quando vejo uma pessoa tímida, eu sempre fui extremamente tímida. Pois. E eu quando vejo uma pessoa assim tímida, eu tenho logo a tendência para ir dizer: olha, faz assim. Porque foi isso que nos deu... Nos reconhecemos. Exatamente, nós nos reconhecemos, exatamente. Mas, pois, olha, assim, eu acho que o único conselho que eu posso dar, assim, de uma forma geral, não é? Porque é que as pessoas sejam fortes para serem fiéis a elas próprias. Porque se elas forem fiéis àquilo que as transcende, e se elas puderem trazer isso para a música que elas fazem, as pessoas vão sentir isso. Exatamente. Porque se o público recebe as coisas, nós não devemos tratar as pessoas como burras, não é? As pessoas sentem quando as coisas são genuínas e quando nos fazem vibrar, não é? E pronto, por exemplo, olha, este meu disco, não é? Quando eu comecei a partilhá-lo, as primeiras vezes, as primeiras pessoas fizeram-me sentir alguma insegurança. Perdão. E eu fiquei alto lá, ok, mas depois eu pensei, não, eu adoro. Eu estou tão apaixonada, que é isto mesmo. Eu vou acreditar que as pessoas vão sentir isto que eu estou a sentir. E olha, já faz um mês e o disco continua em primeiro lugar no top. Bolas. E é espetacular. Obrigada. A sério. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. A Cafa tem um presente para te dar. Que eu não sei se tu bebes café, mas também podes beber descafeinado. Sim, mas os amigos bebem. Pois é, e faz imensa falta. Muito os obrigada. Amigos bebem. Obrigadíssima. E também tem um presente para dar a uma instituição à tua escolha, assim, uma instituição que tu tenhas alguma ligação. Sim, olha, durante alguns anos uma grande amiga minha foi presidente da instituição da Casa da Criança de Tires, e eu, pronto, cheguei a ir lá algumas vezes, e é uma instituição de crianças, as mães são presidiárias. E esta instituição, eles proporcionam escolaridade, fazem com que as pessoas se sintam que estão em família, dão imensos mimos, sabes? Assim a tua... Exato. Ainda por cima conheces bem... Sim, por dentro o trabalho deles e, portanto, olha, escolhi a Casa da Criança de Tires. Vamos dar um presente. Este presente que a Cafa dá vai falar com eles e também ver quais são as necessidades que eles têm. Que bom, sim. Que maravilha, sim. E muito obrigada. Deixa-me dar-te um abraço. Sim.